nesta mesma emissora e neste mesmo horário, juntos estamos aqui para falarmos do amor de Deus, buscando sempre a base na sua palavra. Eis o grande motivo de termos este programa, né? Deixe a Bíblia falar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E juntos nós queremos não só estar transmitindo para as pessoas, mas assim falar e assim proceder é o que nos manda a Escritura. Então não adiantaria para mim nada estar falando algo para os outros que eu mesmo daria um testemunho contrário, porque eis aí muitas vezes a questão que se envolve, né? Nós muitas vezes julgamos, até condenamos outras pessoas naquilo que nós mesmos somos julgados e condenados. Então, a nossa questão é estarmos falando realmente das misericórdias de Deus. Sempre nós iniciamos a programação com uma oração pedindo a permissão de Deus, a sua bênção não só em favor, né, de todos quanto estão trabalhando para que aconteça, né, esta programação, mas também a todos quanto estão nos ouvindo, né, e nós ficamos de antemão já alegres e felizes por mais esta oportunidade. Oremos então juntos ao Senhor. Ao Senhor nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, nós nos colocamos na sua presença neste momento em oração, rogando ao Senhor nosso Deus as suas misericórdias, o seu perdão, as suas benevolências, porque nós pedimos, porque sentimos a necessidade, nós temos falta, por isso é que pedimos ao Senhor. Alguém, muitas outras pessoas podem até não se achar em conformidade, porque o próprio Jesus já falava, né, das pessoas que têm alguma coisa e já se sente com isso consolado. Na verdade, nós sempre estamos desejosos de sermos participantes desta misericórdia do Senhor nosso Deus. Por isso nós rogamos ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus que esteja ungindo os nossos lábios, ungindo o nosso coração, porque atualmente nós temos, de acordo com a própria palavra de Deus, que a sua lei seria escrita em nossas mentes e em nosso coração. Por isso estamos agradecendo a todos nesta oportunidade também de estar ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus nós agradecemos tudo. Amém. Pois bem, estamos nós iniciando, né, com a presença do Senhor nosso Deus, porque é impossível que exista algum lugar no universo em que Deus não se faça presente. Alguns lugares ele faz a presença e só está vendo o que está acontecendo. Em alguns lugares ele ajuda os participantes, né, a se enriquecerem daquilo que eles mesmos pedem. E o que nós temos pedido é que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos conceda, né, entendimento, sabedoria, colocação, né, nas coisas que muitas vezes o nosso coração deseja, mas a nossa carne pende para outro lado. Pois bem, mas sempre nós vamos estar falando, né, de algo assim, de várias maneiras, de várias coisas, né? No assunto de hoje, nós temos assim uma variedade de lembranças, porque nós poderíamos estar assim pensando, né, que assim como as nossas lembranças, né, diárias, né, seja de acordo onde estivermos, muitas vezes vem ao nosso pensamento lembranças diversas,
no sentido espiritual também não é diferente. E é claro, nós tivemos um ano, né, de muito trabalho. Agora chegamos, pelo menos aqui na nossa região, né, o verão começa assim um pouco aguçado e nós ficamos felizes porque tudo está nas mãos de Deus e as intempéries do tempo, quer sejam frias ou quentes ou moderadas, todas estão nas mãos de Deus. Assim como a sua vontade, não é? A vontade de Deus também é indiscutível, porque nós sabemos fazer melhor, talvez não, né? Mas se começarmos a nos envolver muito, nós só vamos piorar. Então, por isso, vamos sempre estar alegres com a vontade de Deus. E assim, em assuntos vários, em assuntos diversos, estamos fazendo algumas lembranças, como poderia dizer, algumas retrospectivas, né, daquilo que nós já comentamos, nós já falamos, e vamos trazendo a lembrança porque em Filipenses, no capítulo 3 e versos 1, temos uma observação do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versos 1. Ele, o apóstolo Paulo, nesta carta nos diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, nessas lembranças, né, de que falava o apóstolo Paulo acerca de não falar uma outra coisa diferente, uma coisa... Não. Por quê? Porque se Deus é um só, o Evangelho é um só, e então nós não temos tantas novidades, né, dentro dessa expectativa. A nossa novidade é sempre estarmos alegres, felizes, porque as coisas boas no sentido espiritual e até mesmo físico, né, está acontecendo em nossas vidas. Ou seja, a nossa expectativa, a nossa esperança viva, a nossa fé, enfim, cada dia vai, embora que as dificuldades da vida, as dificuldades do pecado sempre vai estar importunando, né? É impossível que essas coisas a gente não... Como o próprio Jesus disse, né? Que é impossível que não venham os escândalos. Infelizmente, quando caímos no pecado, ficamos com essa fragilidade. O importante é como estamos deixando a Bíblia falar e com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos aprendendo e nos desviando de situações adversas e assim por diante. Pois bem, nas nossas lembranças, né, em vários outros assuntos, nós podemos estar lembrando dos dias anteriores, né, assim, lembrando do primeiro concerto, quando o Senhor logo que ficou contrariado com a situação ruim, com a situação totalmente adversa dos antediluvianos, né, nos seus dias, e o próprio Deus, né, ficou assim de uma forma indignado e chamou, né, a Noé, né, que tanto Deus quanto Noé, todos dois acharam graças, né? Noé, assim como também todos os patriarcas, eles fizeram as coisas de Deus com espírito de voluntariedade, de gratidão, embora que algumas dificuldades, mas eles já enxergavam que aquele que mandou ele fazer tal coisa era super poderoso, né? E eles, né, não duvidaram. Então nós temos nas lembranças, né, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá na escrita aos Hebreus, né, ele fala dos heróis da fé, e nessas pessoas que nós estamos lembrando, esses heróis da fé, eles fazem parte.
Pois bem, então, como ainda há pouco falei sobre Noé, nós temos lembranças, né, do passado e do presente também, porque o próprio Jesus falou que na sua vinda seria idêntica aos dias de Noé, né, os dias do dilúvio, que então ele mostrando que a situação era a mesma, né, e que poucas pessoas se salvaram e que hoje nós gostaríamos que realmente as pessoas chegassem à conclusão, depois de ser concedido tanta benevolência da parte de Deus, dando o seu único filho para, né, nos resgatar do pecado, mas mesmo assim muitas pessoas não acreditam e, infelizmente, muitos até acreditam, mas com fingimento, com hipocrisia, querendo tomar vantagem, enfim, não é disso que nós estamos falando, mas nas lembranças nos vem realmente essa. Pois bem, então, mais uma vez falando de Noé, a gente passamos de Noé, fomos até logo a Abraão, né? E de repente chegamos a Moisés. E todos estes períodos, todos eles foram determinados por Deus, porque também a vinda de Moisés, com o povo de Israel começando a se tornar nação, enfim, também foi anunciado, né, por Deus a Abraão. Então nós não temos como novidade esses acontecimentos. E nos dias, né, que nós observamos, passou o tempo de Noé, passou o tempo de Abraão, passou o tempo de Moisés, então agora chegamos a um povo que estaria na terra prometida, e daí por diante veio muitas normas no meio das nações que já existiam aqui na terra, né? Porque as nações, né, tinham reis, e estes reis não eram homens assim ou mulheres que fossem pessoas devotas a Deus, pelo contrário, eles eram totalmente pessoas ligados à idolatria, ligados à maldade, enfim, e muitas coisas terríveis eram feitas, né? Por quê? Porque na realidade o apóstolo Paulo, também falando da nossa atualidade, que ele diz que de repente o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para eles não acreditarem no Evangelho. Então, no passado não era diferente. O Deus, enfim, infelizmente, com D minúsculo, né? Sim, porque se o Deus que surgiu para cegar a mente, então não é o Deus criador dos céus e da terra. Estaria falando realmente dos Deus das trevas, Satanás, o diabo. Enfim, então, nós estamos sempre lembrando que, sempre fazendo uma lembrança do passado, nós registramos sempre a presença do inimigo. E isto até mesmo no meio do povo de Deus. É claro, ele vai tentar quem? Ele vai procurar fazer o quê? Com quem? O sentimento mal perverso do inimigo é contra Deus. Mas contra Deus ele nada pode fazer, é claro. Mas nós, como somos criaturas, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e caímos no pecado, de repente recebemos a fragilidade do pecado. Então o inimigo encontra muito, vamos dizer assim, muito trabalho, né, no meio dessas pessoas que se tornaram mesmo filhos ou até criaturas de Deus, mas ainda dominados, embebedados pelo pecado. Pois bem,
E então, nos dias que o povo de Israel começou a crescer, começou a ter reis e assim por diante, os reis começaram a se envolver com outros reis e rainhas, né, de nações que não temiam a Deus, e eles passaram a entrar pelo mesmo caminho deles também. E não foi diferente como nos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel, né? Então houve uma degeneração no sentido espiritual. Ou seja, daí nós começamos a ver o quê? Uma necessidade da parte de Deus de fazer um alerta, de chamar a atenção das pessoas. Deus, por intermédio do profeta Elias, trouxe o que nós já conhecemos, nós já sabemos, o início de algo que nós podemos dizer que naqueles dias, assim como nos dias de Jesus, não é? O que passou a existir foi realmente uma reforma. E nesta reforma, a gente observa que o profeta Elias, lá podemos observar o que ele fala no livro de 1 Reis, né? O que a proposta que ele faz, a pergunta que ele faz ao povo de Israel, não é? Um povo que já conhecia Deus, mas estava já totalmente envolvente com uma situação muito difícil, né? Então a gente observa em 1 Reis, no seu capítulo 18, né? E a partir do verso 20 ele fez uma pergunta, né? E 20 e 21 de 1 Reis, capítulo 18, versos 20 e versos 21. Diz-nos assim: Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Em outras palavras, o povo responderam que não sabiam dizer, né? E assim que saíram do Egito, né? E que Moisés foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos e se demorou em voltar, logo eles entraram com aquilo que tinha de forte no Egito. E nós sabemos que o que tinha de forte no Egito é a idolatria. Logo fizeram um bezerro de ouro. Tudo bem. E começaram a dizer para o povo de Israel: olha, foi esse Deus aqui, o bezerro de ouro, foi quem deu a liberdade, que fez eles atravessar o Mar Vermelho. Enfim, as coisas interessantes que eles tinham adquirido pela a mão forte e poderosa de Deus, já começaram a atribuir a quem? Ao bezerro de ouro. E nesses dias, conforme estamos lembrando, eles simplesmente disseram que não sabiam se era Baal ou se era Deus. Inclusive, a gente observa uma expressão do profeta Elias, escrito assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, quando nós temos dois pensamentos, nós não sabemos se é o pensamento 1 ou o pensamento 2 é o que é o correto. Logo, o que toma conta de nós? A dúvida. E isto é uma obra muito forte de Satanás contra nós, seres viventes. Pois bem, e a expressão é: até quando cocheareis? Ou seja, cochear está se exprimindo
né, de um defeito daquele que é coxo, né? Que anda com dificuldade, que anda realmente sem a firmeza devida no corpo, enfim. Então, aí nós podemos observar. Daí para frente, nós podemos ver que essa era a situação do povo de Israel. E quando Elias, todos nós sabemos, como estamos fazendo algumas lembranças, simplesmente chamou o povo à atenção e, em resultado final, o que prevaleceu foi o Deus Criador dos céus e da terra. Mas isso não por muito tempo, né, gente? Porque logo depois as coisas, os próprios reis que viram aquela obra maravilhosa, eles mesmos voltaram atrás e começaram, né? Tanto é que, sem estarmos usando tantas outras palavras, nós podemos estar nas nossas lembranças vendo que o grande motivo do povo de Israel e viver cativo por Babilônia durante 70 anos, não é? Realmente um dos grandes motivos foi realmente eles adorarem outro Deus, não é? E Deus não perdoou. Então, durante aqueles 70 anos, duas coisas foram interessantes. A guarda ao sábado e também a questão da idolatria. Ou seja, nós não estamos buscando este assunto agora, mas se buscarmos em uma outra programação, vamos lembrar que os 70 anos foi para descontar os sábados que eles, né, não observaram como foi ordenado por Deus. E hoje totalmente diferente, né, gente? Nós, os seres vivos, temos uma dívida com Deus, uma dívida muito grande. Mas a questão de estarmos nas nossas lembranças é buscar, né, de várias maneiras que nós não somos diferente dos nossos irmãos no passado. Sim, porque o Deus é o mesmo, o inimigo de Deus é o mesmo, o pecado é o mesmo e as pessoas envolvidas pelo pecado até agora não são outras. O plano continua ainda. E Jesus veio realmente para nos libertar deste jugo. E é o que precisamos estarmos estudando mais e mais sobre estas coisas para a gente não colocar, né, algo que na nossa mente, na nossa cabeça, simplesmente seja fora da vontade de Deus, né? Então, é preciso, né, que a gente esteja baseado sempre na palavra de Deus, para não estar como o povo de Israel estiveram ainda naqueles dias do profeta Elias, e pior ainda, né, nos dias do profeta Jeremias, que foi no tempo do profeta Jeremias, que eles foram parar, né, no exílio de Babilônia. Então, devemos nós estarmos prestando atenção à palavra de Deus para não cochearmos, não ficarmos duvidosos, não é? Existe salvação? É ou não é? Existe, por exemplo, ressurreição? Uma grande dúvida, não é? Nos nossos dias atuais, porque o homem, né, através de ciências físicas, não tem nada com a criação de Deus, não é? Eles simplesmente, nós sabemos que filósofos do passado, né, chegaram a uma conclusão de que o homem tinha uma alma e que esta alma estava presa dentro do homem, que esta alma só depois da morte do homem é que esta alma se liberta, sai fora. Caso contrário, ela, enquanto a pessoa vive, ela está presa, está amarrada. Nós sabemos que Deus nos fez, desde o princípio,
com duas situações. E a primeira foi o barro, o pó da terra, e a segunda, o fôlego de vida. Então, quando se fala da alma, está falando-se da pessoa. Quando se fala da alma, nós estamos falando de nós mesmos. Por quê? Simplesmente uma palavra simples que nós encontramos. A alma que pecar, essa morrerá. Peraí, então a alma é imortal e agora, quando olhamos para deixe a Bíblia falar, nós encontramos uma alma mortal? Somos nós realmente isso. Quando recebemos o fôlego de vida, nos tornamos, no caso em Adão, uma alma vivente. Simplesmente, sem muita demanda. Pois bem, mas com isso muitas pessoas ficam, como eu gostaria de estar lembrando novamente, o que Elias falou. Até quando cocheareis em dois pensamentos? E aí se vive as pessoas, sim, aguardando ressurreição, ou realmente todo mundo já está indo para o céu porque a alma não morre. Gente, se é ressurreição, claro que é ressurreição, então só existe ressurreição porque existe morte. E só existe morte porque uma coisa é certa: nós temos o nosso corpo, a nossa carne, que realmente é o pó. E o fôlego de vida, que é o espírito de vida, este quando nós entregamos o nosso corpo à morte ou ao sono, uns morrem, outros estão dormindo, aguardando serem acordados, essa é a realidade, não é? Mas nós sabemos que está escrito que o espírito volta para Deus que o deu, que é o fôlego de vida. Não é aquilo que muitas pessoas, coitados, por ignorância, ficam falando, que as pessoas vão para o purgatório e outros ficam vagando. E, enfim, é uma porção de coisas que é o que acabamos de falar. Ficam cocheando em muitos pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. E a grande maioria não se conecta com a palavra de Deus. Fica envolvente só nessas coisas que nós nascemos, muitas vezes ouvimos nossos avós, nossos pais falando determinadas tradições que não são verdadeiras, e nós nos apegamos. Depois conhecemos a verdade, mas ficamos ainda cambaleantes, ou seja, sem firmeza, porque duvidamos de Deus. Esta é a realidade. Então, gente, é interessante que nós venhamos a sentir que o plano de Deus, né, é algo muito diferente do nosso plano nesta vida física, nesta vida social. Porque aqui nós só vivemos na ilusão, só vivemos querendo ser isto ou ser aquilo, e muitas vezes tiramos Deus da nossa vida. Mas quando Jesus veio e chamou os apóstolos, ele simplesmente disse assim: segue-me, e eles passaram a seguir. Durante 3 anos e meio, nós vemos algo também muito interessante que a gente observa. Pedro, ele era um apóstolo que ele era muito assim, se envolvente a estar consciente das coisas, em primeiro lugar, o primeiro da lista sempre seria ele, mas em algumas situações, como por exemplo a gente vê aqui, alguma coisa como nós nos colocamos a estarmos decididos para determinada coisa. Mas são muitas coisas que nós estamos decididos, mas nós não temos a certeza, porque a decisão para esta coisa não depende de nós. É aí onde está.
nós nos iludimos através de enganos de outras pessoas, como, por exemplo, enganando aos nossos pais, olha, vocês vão ser que nem Deus, né? E, enfim, e outras palavras, em algumas ele estaria até falando a verdade, mas em outras, para enganar, é claro, ele mentiu. Então, não era diferente dessa situação, porque quando nós lemos Lucas capítulo 22, né, fala-se do aviso que Jesus fez a Pedro. E Pedro tinha consciência, mas uma consciência falsa. Na realidade, ele estaria falando de forma inconsciente. Né? Por quê? Porque o plano espiritual é diferente do plano físico. Isso sempre nós estamos martelando, nós sempre estamos falando, e as pessoas querem porque querem ter aceitado a Jesus e rapidamente se batizou e já se tornou tudo como se, mais ou menos se diz assim, joga para cima, é prata, cai no chão, é ouro. Pois bem, então, em Lucas capítulo 31, nós já lemos em outras situações, mas agora se faz necessário nós estarmos lembrando a partir do verso 31. Lucas capítulo 22, a partir do versos 31. Olha assim como é que nós somos. Temos diferença, né? Ainda não foi lido, mas quando terminarmos de ler, a pergunta já foi feita. Somos diferentes do apóstolo Pedro ou ainda estamos na mesma situação dele? Bem, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Veja que Jesus falou com Simão, mas ele falou no sentido de que não era só Simão que seria envolvido por Satanás para ser cirandado. Vamos repetir. Disse mais também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Coitado de Simão, né? E de nós também. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, gente, é uma coisa interessante, né? A gente observar o verso 32, né? Ele diz que, no verso 31, que o inimigo estava querendo brincar com os discípulos, né? E Jesus disse: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Vocês observem aqui que tem uma palavra forte e que hoje nós somos totalmente dependentes para continuarmos vivos espiritualmente na presença de Deus. E é realmente a fé, né? E está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, vemos aqui que Jesus estaria falando com Pedro: olha, eu roguei por ti. Ele rogou a quem? Rogou a Deus, é claro. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, uma das coisas que nós precisamos muito é, na nossa conversão, termos de uma forma, pelo menos, reconhecer que precisamos ser absolutos nessa questão. Porque uma das coisas é interessante. Ele disse: quando te converteres, confirma teus irmãos. Bem, nós olhamos que os 10 mandamentos, a base dos 10 mandamentos é o amor de Deus.
Por isso que está escrito: ama o teu próximo como a ti mesmo, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, enfim. Então, Pedro, quando Jesus estaria falando para que, quando te converteres, confirma teus irmãos, Jesus estava falando realmente deste amor. E ainda mais, além de estarmos falando no amor ao próximo, Jesus falou de uma maneira que colocou ainda muito mais exaltado o amor. Olha só como ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, em outras palavras, em outras lembranças, amar principalmente é não ter medo da morte. Amar é realmente passar por cima de todos os obstáculos. E a gente simplesmente vê, então por que Deus pediu o sacrifício de Abraão, né, oferecendo a morte do seu filho? Realmente, gente, o povo de Israel, quando saiu do Egito, não é, o faraó só abriu o coração quando houve a morte dos primogênitos. Em outras palavras, a morte sempre é que é o motivo para a gente abrir, apesar que hoje já tem muita gente que não está tendo amor nem a sua própria vida, né? Ou seja, não está temendo a morte, não é por fazer a vontade de Deus, não. É simplesmente pelo mal. Simplesmente pelo mal, as pessoas se subjugam até mesmo à morte. Mas aqui, no assunto de Jesus, né, ele veio com o seu grande amor, como nós sabemos, né? Lá, sempre lembramos, mais uma vez estamos lembrando, que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira até hoje ninguém soube ainda explicar, né? Sim, por quê, gente? Porque o amor nós não sabemos, nós não temos condições de explicar o que era o amor, né? Porque talvez a nossa faculdade mental ou a nossa fragilidade do pecado não permite que a gente chegue a esse ponto. Como, por exemplo, a Pedro acabou de dizer: estou pronto até a morrer contigo, Senhor. E de repente Jesus disse: olha, não discutiu o assunto, simplesmente falou o que aconteceu. Hoje você vai me negar 3 vezes. Aí volto a perguntar novamente: estamos diferentes do apóstolo Pedro nos dias de hoje? Sim, gente. Então, nós temos algo que é muito forte em nossas vidas, que é a nossa consciência. Ser consciente daquilo que nós somos. Sim, porque nós, pessoas de muitos anos, praticamente, que nasceu dentro do Evangelho, hoje já está com a idade na velhice e não abandonou os caminhos do Senhor e continua firme e forte. Mas para que essa firmeza continue, preciso que a fé realmente seja o seu baluarte. Porque foi o que Jesus falou: eu orei para ti, eu roguei a Deus, né? É claro que ele rogou a Deus por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, gente, é uma coisa muito interessante. Pedro, né, já tinha tudo, falava com aquela autoridade fora de série, mas ele não falava com convicção. Ele não tinha certeza, sim, porque fisicamente falando, sim, mas espiritualmente falando, não. Ele ainda, o que Pedro tinha? Pedro tinha medo da morte. E quem de nós não temos medo da morte? E aí? O Evangelho, gente, é uma coisa muito forte. O Evangelho, realmente, nós temos que estar
preparados, né? Pelo menos assim, confiante na misericórdia de Deus. Por quê? Porque se devemos estar sempre confiantes, rogando a Deus, né, para que a nossa fé realmente seja forte, porque, inclusive, olha aqui para as coisas extraordinárias, as comparações que Jesus fez. Se a nossa fé fosse ainda mesmo pequena, como um grão de mostarda, né, nós faríamos coisas impossíveis. Sim, não somos nós que fazemos o impossível. Quem faz o impossível é Deus. Mas no passado, homens e mulheres de Deus, né, que tinham fé, chegaram a grandes obras importantes. E nós também não somos diferentes dessa mesma situação se estivermos à fé. Bem, então, na nossa caminhada, nós passamos por muitos processos na nossa caminhada cristã. E um dos processos é realmente, né, o primeiro é o batismo. E no batismo nós já passamos a ter um entendimento, a buscarmos uma situação interessante. Porque o batismo, ele é, né, um exemplo, como é o apóstolo Paulo que fala, né, quando nós mergulhamos na água, nós morremos, nós somos sepultados. E quando levantamos da água, ressuscitamos. Então, a base forte, inclusive, quando os discípulos, de acordo com a própria palavra, para escolher alguém para ficar no lugar de Judas, né, ou para formar o número dos 12, né, então teria que ser alguém, de acordo com o que a gente observa lá, né, em Atos, que teria que ser alguém que principalmente tivesse convicção, tivesse certeza da vida de Cristo, principalmente a sua morte e a sua ressurreição. Que essa pessoa fosse uma pessoa que testemunhasse que realmente Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Para a gente observar que quando partimos para dentro do Evangelho, temos que ter essas convicções e, é claro, essas convicções nos levam a uma esperança, porque eis aí a base da fé, né? Fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Então ainda não temos, mas nós esperamos. E, inclusive, quando temos fé, nós podemos até falarmos de uma coisa, falarmos bem forte sobre a nossa salvação. Por quê? Porque nós esperamos a salvação. E isso é fé. Pois bem, então, em um ato que dá uma sequência, não é? Um ato que dá sequência ao batismo, a gente observa que é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, pelo menos entre nós temos o lava-pés, né? Porque foi ordenado por Jesus, né? E quando Jesus chamou a atenção de Pedro para lavar os pés de Pedro, ele disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Sim. E o que chama a atenção nossa para o batismo? O batismo é para arrependimento de pecado. Logo, arrependidos do pecado, aceitando o batismo, nós passamos para uma lavagem, nós passamos para uma pureza, nós passamos a estarmos limpos, né? E por isso, no lava-pés, Jesus estava exigindo essa pureza. Ele diz: olha, vocês estão limpos, mas não todos. Isso se encontra lá em João capítulo 17, que muitas pessoas ficam só se pegando que o lava-pés, né, simplesmente, não precisa, nós já temos no nosso coração, nós já temos aquela intimidade de que somos pessoas humildes e assim por diante, né? É como se fosse um ato só de humildade, mas na realidade
é de pureza o lava-pés, porque Jesus, repetindo, né, ele fala, né, aliás, é o apóstolo Paulo também que faz algumas menções, mas o próprio Jesus disse, né, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus que estaria falando de quê? Do pecado, que era o que estava no coração de Judas, o pecado contra o próprio Jesus. Logo, o lava-pés a gente tem que estar consciente, como também nós vamos encontrar o apóstolo falando nessa questão de consciência. Ele lembra, né, o apóstolo Paulo lembra que examine-se o homem-se a si mesmo e então coma deste pão e beba deste cálice. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 11 e versos 28. Vamos conferir? 1 Coríntios capítulo 11 e os versos 28. Diz então o verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas aí perguntamos, por quê? Se eu estiver em pecado, diz o verso 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E depois no verso 22, ou no verso 29, ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, observa-se que, assim como nós lembramos do batismo como morte e ressurreição, aqui está se lembrando na ceia do Senhor, na participação com ela, de morte, de vida ou morte, né? Depende da nossa consciência. Então, vemos que já temos algo aqui que nos chama a atenção muito forte e nós precisamos de estar, Senhor, tem misericórdia de nós. Sim, para que as nossas consciências sejam consciências positivas. Então, nós podemos estarmos lembrando de 2 Coríntios, na questão de exame, 2 Coríntios, capítulo 13 e o verso 5. Nós lemos o primeiro, 1 Coríntios, agora vamos ao segundo. É o capítulo 13 e o verso é o verso 5. Olha só que o assunto não muda, o assunto é igual. 2 Coríntios capítulo 13, versos 5. Então vamos ver o que está escrito? 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Olha o assunto lá de Jesus, que rogou a Pedro para que ele não caísse da fé. Vem agora o apóstolo Paulo buscando... Sim, gente, porque o evangelho é um só. O evangelho não tem duas, três medidas diferentes uma da outra, não. Se tudo que falar é baseado sempre na realidade, na verdade. Pode ter uma palavra diferente, mas o espírito vai ser o mesmo. Pois bem, repetindo, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Gente, então isso aí é para quem já é batizado, para quem é, como se diz assim, eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas sempre precisa estar provando. E a cada ceia do Senhor, né, esta prova, ela aparece, né, esta prova aparece. Então, por isso, vamos procurar ser firmes, né? Porque em Gálatas, capítulo 6, né,
também falando a respeito disso, nós encontramos Gálatas 6, versos 4, dentro do mesmo espírito de consciência, né? De estarmos conscientes, de repente, o que está assim. Vamos ver o que fala Gálatas capítulo 6, versos 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo e não noutro. Então, continua o apóstolo Paulo nos chamando a atenção para a gente fazer prova de nós mesmos. E na prova, inclusive lá de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, ele fala de uma forma como que assim, a prova é a seguinte: se pela consciência de vocês, ou pela nossa consciência, se de fato nós estamos na mentira ou na verdade, se estamos com Cristo ou estamos enganando as pessoas em nome de Cristo. Então é esta prova que, mesmo a gente achando que já fazemos parte, não. Então, mais uma vez, fica uma lembrança de que quando nós tomamos a comunhão, ela tem que ser sempre algo que nos prove, né? Por isso vem, de acordo com o que observamos nas palavras de Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Ele não depende de um irmão, de outro irmão, para dizer, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nem mesmo de um pastor proibir ele a tomar a comunhão, porque a consciência é dele diante de Deus. A questão da salvação não depende de homem nem de mulher, depende totalmente de Deus. E as pessoas têm que estar com consciências tranquilas diante de Deus. Sim, porque o plano de salvação não é do homem, nós apenas aceitamos este plano que é de Deus. Então, gente, quando tomamos a comunhão, né, é realmente sempre uma prova. Não é algo que, não, nós já tomamos comunhão. Não, podemos estar enganando a nós mesmos e enganando aos outros também. O que é pior. Por quê? Porque, na realidade, Deus, no seu juízo, é que vai dar a decisão final, né? Então, eu espero que, de repente, nas nossas lembranças, né, tenha surgido alguma coisa nova, no sentido de estarmos aprendendo que ainda precisamos de estar mais confiantes, porque a confiança, lembrando novamente de Pedro, a confiança de Pedro era carnal, e nós precisamos de ter confiança espiritual. Sim, e Jesus simplesmente não podia falar diferente, porque a gente, né, não muda de um dia para a noite. Mas acontece, gente, Pedro tinha medo da morte, por isso que ele negou a Jesus. E se a gente é cristão e tem medo de morrer, podemos a qualquer momento estar negando a Jesus, mentindo, falando qualquer uma outra coisa, principalmente na questão de vida ou morte. Isso, no sentido físico, de repente até Deus nos releva, mas no sentido espiritual, a gente negar a Deus, né, fica difícil. Mas Pedro, algo em favor dele e em favor de nós também, nos aparece, porque nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos. Pedro também era um pecador arrependido, e esta foi a vitória dele. Mas o pecador que não for arrependido, o pecador que não for convertido, infelizmente, esse está sujeito à condenação. Então, Pedro, na mesma hora, né, demonstrou que era um pecador arrependido, que era um pecador que já estava no espírito da conversão. Por quê? Se arrependeu, chorou amargamente. Mais tarde, a Bíblia não fala, mas a história nos diz que Pedro foi morto, crucificado. Ele foi morto, crucificado.
E ele teve a coragem de virar para o seu algoz e dizer assim: não sou digno, de acordo com a história, né, porque isso não está na Bíblia, mas a história fala sobre isso. Eu não sou digno de ser morto ou de morrer como meu mestre. Então pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E, de acordo com a história, foi assim que aconteceu. Então Pedro, antes, quando ainda não era convertido, tinha medo da morte. Agora, depois de convertido, ele fez pouco da morte. E é o que nós precisamos entender através da fé para chegarmos a essa melhor conclusão. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que, assim como Jesus rogou ao Pai para que a fé de Pedro não voltasse, não caísse, assim também devemos estar orando e pedindo a Deus, né, que Ele permaneça a nossa fé. Aumente a nossa fé de tal maneira, porque, gente, dias difíceis nós estamos tendo pela nossa frente. Dias difíceis. Em outro programa nós podemos estar falando dessas dificuldades que nós temos, e não está muito longe não, viu? Ela está bem próxima. Nós temos já vendo muitos dos nossos irmãos que estão morrendo, nem sendo ser provado não, simplesmente estão morrendo de forma assim, sem eles nem saber o que está acontecendo. Simplesmente estão sendo fulminados. E isto, né, de pouco a pouco o mundo está se transformando, o mundo de pouco a pouco está mudando, e nós temos que estar confiante em Deus, conforme Jesus simplesmente disse numa palavra de Jesus, falando sobre a perseguição. Ele disse assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, podemos orar, né? E Deus, pela sua misericórdia, pode dar-nos um alento para nós. Assim, por quê? Porque a nossa frente, gente, o que nós temos pela nossa frente é dias maus, é dias perversos. E esses dias que nós vemos agora, não vai ser a nossa atrocidade, a atrocidade contra nós, pela espada, enfim, pela morte nesse sentido não, mas simplesmente é prova de fé, e precisamos muito estarmos deixando a Bíblia falar conosco, porque a fé, está escrito, né, que ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais nós estamos deixando a Bíblia falar, quanto mais nós estamos estudando a Bíblia, mais a fé vai aumentando, a fé vai crescendo, e daqui a pouco nós não vamos ter mais medo da morte, né? Porque agora a fé nos levou para um patamar muito mais alto, muito mais resistente. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a cada vez mais, né, estarmos firmes na sua presença, e que o Senhor Jesus, né, possa continuando estar na presença do Pai, intercedendo por nós, e que nós, nos nossos rogativos, devemos estar pedindo por nós, pelos nossos irmãos, pelo mundo, né? Enfim, então, em nome de Jesus, nós encerramos mais um programa e esperamos que até a próxima oportunidade estejamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Tempo de dúvida e dor, há uma voz que vem consolar. É o som da palavra de Deus que
chama pra despertar.